Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema que de alguma forma se relaciona com o tema industrialização, porque nós vamos falar um pouquinho sobre indústria extrativa, especificamente. E aproveitar para falar um pouco sobre o extrativismo no Brasil. Aí nós temos que estabelecer uma diferença, né, pessoal? O extrativismo, que é uma atividade do setor primário, eles se refere a atividades de coleta, caça, pesca, desde que utilize quantidade pequena de capital e tecnologia no processo. São processos mais artesanais, né? Isso vale para pesca, isso vale para garimpagem, isso vale para coleta de produtos, né, nas áreas florestais, por exemplo, que é um trabalho realmente feito por indivíduos, no máximo com o apoio da família, ou cooperativas de trabalhadores, né? Mas é feito numa escala limitada, com pouco recurso financeiro e técnico. Quando você passa para uma envergadura maior de tecnologia e de capitais envolvidos, ganha uma estrutura empresarial e com grandes volumes de produção, aí você teria a chamada indústria extrativa. Aí já estaria no setor secundário, né? Como já tratamos de indústria em capítulos anteriores, vamos falar um pouquinho sobre a indústria extrativa, mas ao mesmo tempo falaremos também sobre o extrativismo no Brasil. Nós vamos aproveitar esse nosso encontro para falar desses dois setores, né? O setor primário, com o extrativismo de forma mais artesanal, e vamos aproveitar o gancho para falar um pouquinho da indústria extrativa, que aí seria o setor secundário, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do extrativismo, né, no Brasil. O extrativismo no Brasil a gente teria o vegetal, o animal e o mineral. Seriam as três categorias do extrativismo no Brasil. O Brasil é um país vasto, territorialmente, com uma diversidade muito grande de espaços geográficos, solos, climas, biomas, né? Isso tudo nos dá uma grande diversidade no setor do extrativismo, né? Vamos começar a falar um pouquinho do extrativismo vegetal, né? O Brasil é um país com uma diversidade de biomas muito grande, né? Nós temos aqui os nossos domínios morfoclimáticos, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampas, Araucárias, né? Além daquelas áreas de transição, né? Mata dos Cocais, né? Pantanal Mato-Grossense, a vegetação litorânea. Então, quando a gente pensa nesse universo de biomas do Brasil, de ecossistemas, né? Que a gente chama num contexto mais amplo de domínios morfoclimáticos brasileiros, há aí uma grande diversidade de espécies, tanto da fauna como da flora, que podem vir a ser explorados, ou historicamente são explorados, né? Não podemos esquecer que se a gente retomar um passado brasileiro aí, antes da colonização, tínhamos povos nativos aqui, que basicamente viviam da caça, e pesca e coleta de produtos, né? No modelo artesanal. Então, originalmente, nossa sociedade tem uma base extrativista, né? E com a chegada depois dos portugueses foi introduzido, né, o modelo de produção de cana para exportação. Mais tarde isso vai ganhar o aspecto de agroindústria, né? Mas nos primórdios da nossa civilização aqui americana, tínhamos o extrativismo. E essa situação se perpetua até hoje em algumas comunidades, né? Principalmente no norte e nordeste, né? Onde a gente tem bastante presença ainda do extrativismo, em especial na Amazônia, né? Que é um lugar que ainda preserva muito essa categoria, né? No caso do extrativismo vegetal, nós temos vários exemplos que a gente poderia dar aqui de espécies que são exploradas, né, nesse setor do extrativismo vegetal. Então, por exemplo, na Amazônia, nós temos o extrativismo da madeira, que é algo que gera muita polêmica, muita tensão, né, por causa da exploração indiscriminada, do desmatamento, né, criminoso, né, que se tem naquela região, né? Tem se discutido muito isso, né? A expansão do desmatamento da Amazônia, né? Que nos anos mais recentes agora tem assombrado um pouco os estudiosos, né? Principalmente nos últimos 2 anos, o número de incêndios, né, se multiplicou muito, e sabe-se que na Amazônia existe toda uma pressão ali da fronteira agrícola
e da indústria da mineração, né, para abrir áreas, quer dizer, tirar a floresta do caminho e colocar gado, né, pastagens, ou projetos de mineração, principalmente. Tem também a agricultura, né? Mas os grandes desmatadores são os pecuaristas, né, que são os primeiros a abrir essa frente, e os exploradores da mineração, né? E aí essa mineração, eu estou falando de extrativistas, estou falando de garimpeiros, né? Pessoas que com recursos pequenos ou médios recursos se embrenham na mata em busca de riquezas minerais, né? Mas aí voltando a falar do extrativismo vegetal, né? Na Amazônia nós temos a questão da madeira, uma região que ainda preserva uma boa parte da sua floresta, com madeiras nobres, madeiras de lei, né? Madeiras muito valorizadas no mercado internacional e ao mesmo tempo bastante protegidas pela legislação brasileira, né? Mas ao mesmo tempo muito desrespeitada, porque aí vem a questão da falta de fiscalização, né? Há uma questão de ordem política, né? Dependendo do governo que se encontre no poder, nós temos uma orientação mais ou menos preservacionista, né? E que pode incentivar ou coibir mais essas ações, né? E há uma poderosa estrutura de exploração disso, criminosa muitas vezes, né? Que envolve ameaças contra a vida, contra o patrimônio, né? Desrespeitos às leis, às reservas indígenas, né? Assassinatos de líderes comunitários que denunciam, né, a situação do desmatamento, né? Da degradação do solo, das águas, né? Por conta desse desmatamento. E essas pessoas muitas vezes são alvo da perseguição, são assassinadas, né? Mortes por encomenda. Há muito conflito envolvendo essa questão na Amazônia, né? E ao mesmo tempo é a indústria madeireira é uma indústria muito lucrativa, né? Principalmente se ela não obedece às regras, os planos de manejo, que é possível explorar a floresta de forma racional, né? Existem planos de manejo onde você reserva trechos da floresta, onde você tem um determinado nível de crescimento naquela área que permite um corte com menos prejuízo, né? Onde espécies de tamanhos distintos podem vir a ser cortadas, né? Para que não haja sempre aquele corte seletivo, né? Cortando sempre as mais grossas, né? E de repente você consegue balancear melhor esse modelo de corte. As áreas, uma vez exploradas, devem ser reflorestadas, né? E aí você consegue trabalhar uma gestão, né, do manejo da floresta. Porém, isso demanda investimento, demanda legalidade nas empresas, demanda fiscalização do Estado e punição, né? Porque não adianta também só fiscalizar. E para aqueles que não obedecem à lei, vem a punição, os rigores da lei. Que muitas vezes no Brasil essa punição não chega lá na ponta final, né? Quer dizer, o sujeito é até condenado, é multado, mas ainda não pagando a multa, fecha a empresa, abre outra, né? No Brasil nos carece muito, tanto da fiscalização como da punição. Embora a legislação ambiental brasileira seja bastante rigorosa, né? Nós temos uma Constituição elaborada em 88 com um capítulo para o meio ambiente, considerada bastante rigorosa na questão ambiental, né? Porém carece de fiscalização, né? Inclusive de equipamento, de pessoas, né? E muitas vezes de vontade política, né? E carece também de ter uma punição mais efetiva, né? Então, temos esse produto, né, que gera muito debate na sociedade, muita tensão, muito conflito, que é a exploração madeireira, na Amazônia principalmente, né? Já tivemos ampla exploração madeireira também na Mata Atlântica do Brasil, né? Aquela floresta tropical úmida ali que ia do Rio Grande do Norte até praticamente o Rio Grande do Sul. Porém, houve uma intensa devastação daquela floresta desde a época da colonização. E aí ela passou a ser alvo de muito debate, ONGs começaram a trabalhar para proteger aquele bioma, projetos como o SOS Mata Atlântica, né? Criação de reservas, e aí ficou mais complicado para explorar ilegalmente aquela região. Embora tenha-se notícia de desmatamento na Mata Atlântica, né? Em Minas Gerais, por exemplo, sul da Bahia, né? Carvoarias em Minas, né, que ainda exploram a Mata Atlântica eventualmente, né, claro, de forma ilegal, né, e que muitas vezes o poder público toma conhecimento e age, né. Mas temos ali também uma área que tem muita madeira de lei, né, que também hoje a legislação protege bastante. O jacarandá, a embuia, o pau-ferro, né,
o mogno, né? Árvores que no passado eram úteis na indústria moveleira, construções, né? E que hoje se tornou mais raro o seu uso em função da fiscalização intensa, né? E do seu alto valor comercial. Uma boa parte do que é explorado legalmente vai para exportação, né? Ok? E também na indústria madeireira nós temos também a exploração da araucária, lá no domínio morfoclimático da araucária, né? Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, um pouco do sul de São Paulo ali, a mata de araucária, né? Famosa pela araucária angustifolia, né? Que é a espécie comum, que é um tipo de madeira diferente das demais. Ali já é madeira mole, de floresta temperada, né? Mas também serve a indústria moveleira, que é muito forte ali no Paraná, né? A indústria do papel e da celulose, né? A indústria do papel e da celulose tem usado cada vez mais a silvicultura, né? Que é cultivar árvores para exploração. Usam muito o eucalipto, né? Alguns reclamam porque o eucalipto é uma árvore de alto impacto ambiental, né? Famosos desertos verdes, né? Tamanha demanda de água que o eucalipto tem, né? Enfim, concorrendo com culturas adjacentes, né? E vai demandando água demais do subsolo. Muitos reclamam porque é uma cultura exótica, né? Que vem de outro país, da Austrália, para cá, né? Mas em termos de exploração madeireira é isso. No Cerrado e na Caatinga, não temos ali são biomas e domínios morfoclimáticos, onde você não tem o caráter florestal ali, né, em sua grande parte. O Cerradão tem essa característica, né, na transição para a Amazônia, mas em linhas gerais o Cerrado é arbustivo, assim como a Caatinga, né? Então não são aquelas madeiras propícias, né, para movelaria, madeiras nobres, né? Mas servem à indústria de madeiras menos nobres que demandam, né, postes para cercamentos, né? Lenha para carvão vegetal, para usinas, né? Então ele tem seu valor também, e também é explorado bastante, ok? Então, em termos de extrativismo vegetal, teríamos a madeira, né? Em termos de extrativismo vegetal ainda, nós temos, por exemplo, castanha do Pará, que é muito explorada na Amazônia, de grande valor comercial internacional, né? Claro que aí você não deve derrubar a árvore, né? Você colhe a castanha, então tem que preservar a castanheira, que costuma ficar na zona de terra firme, na Amazônia. Lembra que a vegetação da Amazônia se divide em mata de igapó, que é aquela inundada pelas enchentes, fica ali praticamente dentro da água, né? A mata de várzea, quando a enchente aumenta, alcança esse patamar intermediário, e a mata de terra firme, né? Que essa não é alcançada pelas enchentes. Então a castanheira costuma ficar na mata de terra firme, né? São árvores de até 60 metros, né? E aí você tem a coleta da castanha do Pará, né, que tem grande valor. Outra coisa é a coleta do látex, né, essas famosas seringueiras, né, que são árvores que produzem essa seiva elástica, né, de uso na indústria, né. É claro que com o advento da borracha sintética vinda do petróleo, né, ela concorreu muito fortemente e feita em escala industrial, em larga escala, né, pela indústria petroquímica, né. Concorreu fortemente com a borracha natural, né? Mas ela ainda é explorada e ainda é demandada pelo mercado, né? O Brasil, no final do século XIX, viveu o famoso ciclo da borracha, né? Que levou muita riqueza à Amazônia, levou prosperidade à Amazônia, levou povoamento à Amazônia, né? Inclusive penetramos a mata, né? Atrás das seringueiras, chegamos até a território da Bolívia, né? Pelo meio da mata, chegamos à Bolívia. E a Bolívia foi surpreendida com a tamanha presença de brasileiros no seu território. E aí a diplomacia brasileira entrou em negociações e findamos comprando o Acre, né? O Acre foi adquirido dentro do ciclo de expansão da borracha, né? O Brasil pagou pelo Acre e prometeu abrir uma ferrovia, a famosa Madeira Mamoré, né? Que ajudaria o boliviano a ter acesso ao mar, né? Que a ferrovia faria um trecho até os rios e a partir dos rios chegaria até o mar, já que a Bolívia, você sabe, se olhar o mapa da América do Sul, não tem saída para o mar, né? Só que a famosa ferrovia Madeira Mamoré não chegou a ser concluída porque ela foi uma ferrovia que se deparou com um problema muito sério de mortandade dos trabalhadores contaminados por malária, febre amarela, né? Doenças da floresta amazônica, né? Famosa ferrovia da morte, né? Ele tinha até um slogan: para cada dormente, que é um trilho, né? Uma vida, né? Tamanha era a mortandade lá. 6.000 mortos. A ambição do homem na Amazônia custou vidas
e uma fortuna em dinheiro. Pelos valores atualizados, o equivalente a 2 bilhões e meio de reais. Investimento que hoje é corroído pela ferrugem. Aqui no cemitério das máquinas estão as poderosas locomotivas tragadas pela mata, aprisionadas para sempre na floresta que um dia ousaram atravessar. Os espíritos da selva transformaram trens em sucata e sepultaram sonhos. Uma estrada de ferro que custou mais caro para o Brasil foi essa, né? Em dinheiro e em vidas. A ferrovia nasceu em Rondônia, num período marcado por guerras e a necessidade de novos caminhos para escoar a borracha que vinha da vizinha Bolívia. A ligação com o Brasil pelos rios Madeira e Mamoré era uma travessia perigosa. Vencer os obstáculos naturais para atravessar a floresta amazônica com 360 quilômetros de trilhos foi um desafio maior do que as empreiteiras inglesas e americanas imaginavam. Durante 40 anos, foram 3 tentativas. Embarcações inteiras com material de trabalho foram tragadas pela fúria das correntezas. O terreno hostil empurrou locomotivas para o abismo. E milhares de imigrantes europeus acabaram derrubados por um mosquito, o da malária. Era triste mesmo, por isso que chama a Ferrovia do Diabo. Em troca do território onde hoje fica o estado do Acre, o Brasil se empenhou em ajudar a Bolívia na construção da Madeira Mamoré. E enfim, a Ferrovia do Diabo nasceu, já condenada por uma maldição. Quando ela acabou de ser construída em 1912, a borracha já estava em decadência. Então ela já nasceu deficitária em termos comerciais. A ferrovia, que encurtou vidas, também teve história breve. Apenas 60 anos. Foi desativada sob a dor da despedida. Então, findou que o Farquhar, que foi o americano que promoveu esse projeto lá, findou falindo, né? Ainda você encontra trechos da Madeira Mamoré esquecidos no meio da floresta lá, né? Mas não se concluiu esse projeto. Mas o fato é que o ciclo da borracha foi muito importante. Só que o Brasil sofreu um famoso caso de biopirataria, né? Os ingleses chegaram ao Brasil, nos roubaram, porque não houve autorização nem nós vendemos, mudas da seringueira, transplantaram para a Malásia, no sudeste da Ásia, onde eles tinham colônia naquela época, né? E lá eles plantaram no modelo de fazendas de seringueiras, no plantation, né? E foi muito mais produtivo e lucrativo que no Brasil, né? E aí a Malásia se transformou no maior produtor de borracha natural e suplantou o Brasil, né? Então o Brasil perdeu posição no mercado internacional para um caso clássico de biopirataria dos ingleses na nossa floresta, né? E se no Brasil a extração do látex é feita, a seringueira está espalhada na floresta, né? Então o seringalista ele sai percorrendo 20 quilômetros dia, né? Andando, né? E vai selecionando as árvores, riscando o tronco e colocando uma peça que ele tem lá para colher, né? O látex que fica gotejando, e no final do dia ele recolhe aquilo ali e faz uma bola elástica, né? E aquilo ali é vendido para a indústria, né? O famoso Chico Mendes, né? Quando você ouve falar da Fundação Chico Mendes, ICMBio, né? Tudo relacionado ao Chico Mendes, que foi um extrativista famoso lá na região de Chapuri, no Acre, né? E que passou a fazer a reivindicação das reservas extrativas, né? Na medida que estava avançando o agronegócio, a pecuária, desmatando a floresta, ele passou a ser uma voz, né? Que passou a ser respeitada internacionalmente, ganhou prêmios internacionais, inclusive, na luta pela preservação da floresta e, sobretudo, a preservação da atividade extrativa, né? Porque o extrativista precisa da floresta em pé, né? E ele passou a lutar pela demarcação de reservas extrativas, né? Onde o governo controlaria a reserva e o seringalista teria o direito de viver ali, extraindo, né? E protegido da expansão do agronegócio, né? E ele fez voz no mundo sobre esse tema, né? Ficou reconhecido mundialmente e findou sendo alvo de pecuaristas que o assassinaram, né? 2 irmãos tramaram e executaram a morte dele, morreu em casa, né? Morto a tiros no fundo de casa, e esses pecuaristas foram identificados, foram condenados, né? Se eu não me engano, a 19 anos de prisão, já estão soltos, mas
cumpriram a pena, né? Mas foi uma grande perda ali naquela região e ele se transformou num grande nome, né? Justamente ligado às reservas extrativas. Quando a gente fala em reserva extrativa, pessoal, que existem em vários lugares do Brasil, né? No Nordeste, no Centro-Oeste, na Amazônia, né? São lugares que têm esse perfil que eu acabei de definir. Mas pode ser também reserva extrativa para castanha, coco do babaçu, né? Quer dizer, não é só o látex, né? Que quando a gente fala de reserva extrativa. Tem reserva extrativa animal, para pesca, né? Então, esse termo você vai ouvir falar muito por aí, quando se fala de extrativismo, né? Outra coisa também que se extrai na Amazônia, que é muito famosa, é a piaçava, que é uma planta que dá na região da mata de Igapó, que é aquela mata inundada, né? Que serve muito à indústria de vassouras e tudo mais, né? Indo ali em direção ao meio norte, Maranhão e Piauí, que é uma transição entre a Amazônia e o sertão nordestino e o Cerrado ao sul, né? É um tampão fitogeográfico que a gente chama, que é uma zona de transição. Maranhão e Piauí tem a Mata dos Cocais, né? Chamada de zona de transição. E a Mata dos Cocais tem o quê? A carnaúba e o babaçu, né? Duas palmeiras de grande valor comercial, né? O babaçu, principalmente se aproveita o coco do babaçu, que tem sementes oleaginosas, né? Óleo que é usado largamente pela indústria de cosméticos, lubrificantes, óleos, né? Mas também se utiliza o caule, as folhas, né? Se transforma aquilo em cordões, em cordas, em fibras, né? E que serve para fazer chinelos, chapéus, né? Quer dizer, é uma indústria vasta. E a carnaúba, também chamada de árvore da providência, árvore da vida, é uma árvore que se aproveita praticamente tudo, né? Na carnaúba, né? Você aproveita a cera que dá na folha, uma cera que serve para diminuir a transpiração do vegetal, né? Numa zona que tem períodos de seca. O fruto e seu conteúdo serve para alimento, né? A casca do fruto serve como uma espécie de carvão vegetal, né? Assim como o babaçu também serve. O caule serve para construção, as raízes servem para medicamentos, quer dizer, é uma árvore que você aproveita tudo, né? E aí no Maranhão e no Piauí, né? Existe ali uma exploração intensa, né? Simplesmente mão de obra feminina, né? Se usa muito a mão de obra feminina na exploração do coco, né? As quebradeiras de coco, né? Que procuram se organizar através de associações, cooperativas, também buscam a delimitação de reservas extrativas, né? É um elemento do extrativismo vegetal brasileiro muito famoso, né? Então você vê, já estamos entrando ali pelo Nordeste, né? Que é uma outra área que também você tem essa exploração, né? Então o Brasil é um país que tem... no Sul já tivemos a extração da erva mate, né? Que naturalmente aparecia, ela era nativa, depois ela foi intensamente explorada e praticamente desapareceu, então passou a ser alvo de cultivo, né? Mas já tivemos a extração da erva mate, né? Naquela região, no princípio da ocupação daquela área, né? Outra coisa famosa também, que se explora tanto na Amazônia como no Nordeste, são os palmitos, palmiteiros, né? As árvores, as palmeiras que tem parte do seu caule, né? Forma palmito, você corta e ali necessita de reflorestamento para que ela se mantenha, né? Inclusive, há toda uma preocupação de controlar essa exploração para que ela não seja predatória, né? Mas é um outro elemento, né? Que você também extrai, né? Da floresta, né? Então, o Brasil tem um potencial de extrativismo vegetal importante, tem um valor social muito grande, porque geralmente as populações que estão ancoradas nesse processo são populações de baixa renda, vulneráveis, né? E que muitas vezes vem nisso a sua única atividade rentável, né? E ao mesmo tempo como já expliquei aqui, é algo de muita tensão social, né? Onde grandes produtores com objetivos distintos dos extrativistas, né? Que querem desmatamento, querem ampliar suas culturas, sua pecuária, entram em choque com essas comunidades, né? E muitas vezes isso resulta em violência, em mortes, em perseguições, né? É um contexto bem complexo, né? Que envolve a questão do extrativismo no Brasil, ok? Bom, pessoal, toda vez que a gente fala sobre extrativismo vegetal, né? Quando você está colhendo os frutos dos vegetais, já se pressupõe uma preservação daquilo, né? Quando se fala de extrativismo da madeira, aí já é complicado, você desmata, né? E ao desmatar, as consequências você conhece, a perda da biodiversidade, a exposição dos solos, né? A lixiviação, a erosão, e perda de nutrientes, né? O assoreamento de rios, né? Que esse material é carreado para os leitos, né?
que já não se segura mais naquelas raízes, né? O período de trânsito da água também na superfície, né, se altera, porque não tem mais as raízes para ir a água infiltrando, então ela escorre mais rápido, né? Que é um outro detalhe. Os níveis de evapotranspiração se alteram, com possíveis alterações da climatologia da região a médio e longo prazo, né? Se comunidades dependem, né, como nós vimos falando aqui dos extrativistas, dessa mata em pé para, né, o próprio ecoturismo, né, ficam prejudicados, né? Então isso tem um impacto social grande, além do impacto ecológico, o impacto social, né? Então quando se pensa em desmatamento, né, que é o extrativismo da madeira, as consequências são muitas e são graves, né? Daí a necessidade de fazer algo de forma planejada, ok? Você vê que países como Canadá, Suécia, né, países que ainda mantêm áreas florestais razoáveis, né, comparado às suas extensões territoriais, e conseguem fazer uma exploração industrial, mas de maneira bem racional, né, com planos de reflorestamento, você mapeia a região, você define o que deve ser ou não cortado em cada momento, né? É possível fazer isso e o Brasil pode fazer isso, né? Inclusive valorizando, certificando as madeiras que vêm de áreas legais, né? E aí lá fora os países valorizam esse tipo de madeira e muitas vezes boicotam as madeiras ilegais, né? Mas sempre há quem compre essas madeiras ilegais, infelizmente, né? Mas existem formas, né? Subsídios, incentivos fiscais às indústrias, né? Que seguem a lei, né? Que fazem o corte legal da árvore. Okay? Então é isso, né? E também o controle das queimadas, porque queimada é outra coisa que devasta as matas nativas e aí os extrativistas ficam prejudicados também quando isso acontece, né? Isso acontece no Centro-Oeste, Pantanal, né? Nordeste, na Amazônia, né? Todos estão sujeitos a isso, né? Já tivemos a redução da oferta do extrativismo vegetal por conta da própria expansão urbana brasileira, né? Principalmente na zona litorânea brasileira, à medida que a especulação imobiliária foi dando vazão à expansão imobiliária, muito da mata nativa das regiões mais próximas ao litoral foram desmatadas, né? E aí todo o extrativismo que ali existia deixou de existir porque a mata nativa deixou de existir naquele espaço, né? Então, quando se pensa em extrativismo vegetal, tem uma questão também de preservação, né, dos biomas, das matas nativas, e das comunidades que se sustentam nisso, né? E aí envolve, sim, legislação, fiscalização, né? O trabalho das ONGs, né, que fiscalizam e denunciam tudo isso, né? Os políticos, os partidos, né, que tomam a questão da preservação como um de seus conteúdos programáticos. Tudo isso tem que ser observado, né, por nós eleitores na hora de eleger os nossos representantes, né, para saber qual é o comprometimento que eles têm com esse modelo, né, de exploração que leva em consideração a preservação dos biomas, né, e preservação das comunidades. Ok? Claro, e a organização da sociedade civil através de cooperativas, né, também ajuda muito a manter esses espaços, né, que são tão úteis. Ok? A gente vai encerrar por aqui a nossa aula hoje de extrativismo, mas no próximo encontro a gente vai continuar falando desse tema, porque temos que falar um pouco do extrativismo animal e mineral. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Por essa vida de seringueiro, morreu Chico Mendes. Líder sindical, Chico brigou quase 10 anos contra a derrubada da floresta para fazer pasto. Hoje nós enfrentamos uma situação muito difícil que não passa a ser mais uma questão local, mas sim uma questão nacional. O desmatamento acabava com as árvores e, mais do que isso, para os seringueiros, ele significava a expulsão do paraíso de onde tiravam o sustento. A seiva, o látex, matéria-prima da borracha natural. Os seringueiros não eram donos da terra, trabalhavam na mata com autorização do fazendeiro em troca de parte da produção. Quando os proprietários venderam a área para criadores de gado, vindos do sul, começou a briga. A turma de Chico Mendes inventou o empate. Estas imagens, com mais de 20 anos, mostram como era. Os seringueiros e suas famílias entravam na mata, confiscavam motosserras, faziam de tudo para impedir o trabalho do pessoal do fazendeiro. Nós não temos para onde ir. Nós temos que ficar onde estamos. Ou nós fica, ou fica. O outro lado também estava decidido e reagia com violência. Ao longo do ano de 88, vários sindicalistas foram assassinados em Chapuri. Em dezembro do mesmo ano, Chico entrou na alça de mira dos matadores. Ele foi abrindo aqui essa porta, pode ver que aqui ainda tem marcas de sangue. Ainda tem marcas.
sangue, a porta era essa e Ele aqui... foi atingido logo que Foi, saiu. logo que saiu, quando ele abriu. E aí ele se apoiou aqui ainda tem marcas de sangue também. Essa parede nós não mexemos, ela é da época. Porque ela ainda tem marcas de sangue, então ele se apoiou aqui. Aos 44 anos, Francisco Mendes morreu sem chance de socorro. Deixou mulher e 2 filhos. A polícia prendeu o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darcy. A justiça acusou o pai de ser o mandante do crime, o filho de ser o executor. Você confirma que foi você mesmo que praticou esse homicídio ou nega? Confirmo. Confirma. Ambos foram condenados a 19 anos de cadeia. 20 anos depois da morte de Chico Mendes, 18 depois que a sentença que condenou seus assassinos foi emitida por este tribunal, nós voltamos a Chapuri e encontramos nesta cidadezinha os personagens dessa tragédia. O clima entre eles continua sendo de muita tensão. Darli e Darcy Alves da Silva, depois de fugir e serem recapturados, cumpriram suas penas e voltaram para Chapuri. Encontramos Darli nesta fazenda, a 14 quilômetros da cidade. Pego de surpresa, ele começou mandando desligar a câmera. Não, para aí, depois nós conversamos. Desculpa. Tá certo, tá bom. Tá bom. Depois botou para fora o que pensa de Chico Mendes. E eu fiquei escutando que o homem não valia nada, ele é um bandido, o homem nunca foi seringueiro, o homem nunca trabalhou, ele nunca pagou imposto. Darli continua negando o crime. Se diz injustiçado na terra, confia na justiça dos céus e culpa a vítima pela própria morte. O matador não é quem puxa o dedo, é quem provoca a morte. O Chico Mendes ninguém matou, quem se matou foi ele mesmo que provocou a morte, entendeu agora? Não porque ele mexeu só comigo, mexeu com todo mundo. Uns chamam esses assassinatos e também as árvores em chamas de progresso. Outros têm coração. E essa é a história de um homem que tinha um coração. Meu nome é Francisco Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes.